Seja muito bem-vinda ao Poção Mágica de Gabi, começando hoje aí com um tema quente, o nosso episódio 78 aqui, né? Nesse espaço já criado há um tempinho, há uns 4 anos já tem o Poção Mágica de Gabi, que é um lugar para você se reconectar com o que realmente importa aí na tua vida. Eu quero que você seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre como encontrar a sua missão independente do propósito depois dos teus 35, hein? Quem já passou aí de 35? Então, sejam bem-vindos, pessoal. Vai chegando. Vamos fazer aqui direto ao ponto, falando um pouquinho sobre esse tema. Então, como eu estava dizendo, aqui no Poção Mágica de Gabi, ele é um espaço, né, para que você possa se reconectar com o que realmente importa para você, né, o seu espírito, a sua alma, o seu caminho, o seu chamado, né, o seu chamado aqui na Terra. E hoje o tema vai ser profundo, vai ser um tema provocante e urgente, eu diria, para vocês, né, porque falar sobre missão não é um tema assim só simplório. E para quem não me conhece, eu sou a Gabriele, especialista em estruturação emocional, também a criadora da estruturação emocional, criadora da consultoria de impulso. E eu te ajudo a você ter coragem de redescobrir aí os teus próprios sonhos para sair desse vazio que as tuas conquistas podem não ter preenchido, né? Olha que dolorido, imagina você cheia de conquistas, né, ou cheio de conquista, meu imperador, minha imperatriz, e mesmo assim sentindo um vazio, né? Então, complicado isso, né? Então, bem-vindos aí para quem vai chegando aqui no ao vivo com a gente. É por isso que eu separei também esse tema para já ir te ajudando nesse vazio. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Um tema que toca muitas mulheres, homens também. Talvez o homem não seja tão ligado nesse aspecto, mas às vezes vai chegando um ponto que entram esses questionamentos, né? Existenciais. E se você se identifica com isso, você tá no lugar certo, certíssimo. Então, deixa eu ver aqui se tá... tá tudo aparecendo direitinho. Então vamos falar sobre isso, como você encontrar a tua missão independente do teu propósito, né, depois dos 35. E se você, né, sente que você já viveu, sabe, muita coisa, mas que ainda não encontrou o que realmente faz sentido aí na tua vida, eu te convido para você realmente ficar comigo até o final aqui do nosso poção de hoje, tá? E se preparar, porque hoje eu vou aí te revelar tudo sobre o verdadeiro significado do propósito, né? Sobre propósito e sobre missão. A grande diferença entre essas duas coisas, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas acham que propósito e missão de vida, propósito de vida, que é a mesma coisa, e não é. Não é, e hoje você vai entender qual é a grande diferença disso, tá? E eu também vou aqui te dar os 4 passos para você começar e já encontrar a tua missão, e já te adianto que o último é mais importante, então eu realmente te convido para você ficar até o final da live mesmo, porque depois eu ainda vou te contar aí uma surpresa que vai virar toda aí, vai virar a chave realmente para você, tá? E no final da live também vou te fazer esse convite especial para um evento que vai virar a tua chave. Vamos começar contextualizando, mas antes eu dou boas-vindas a quem foi chegando. Seja bem-vinda, minha imperatriz. Imperadores também são bem-vindos aqui, né? Homens e mulheres. E por que esse tema ele é importante, tá? Por que é importante a gente conversar sobre isso, principalmente quando a gente categoriza coisas sobre a partir de 35 anos, né? Por quê? E por que essa idade, né? Bom, pra mim pessoalmente, eu, Gabriele, foi a idade que a coisa, assim, começou a me pegar, tá? E, inclusive, vocês estão convidadas que eu fiz uma live especial só no YouTube, não ficou aqui nem fiz aqui pelo Instagram, fiz direto lá, ao vivo lá, e onde eu contei toda a minha história. Detalhes, gente, detalhes, não sei por quanto tempo aquilo lá vai ficar no ar, tá? Porque eu realmente conto muitos detalhes
de toda a história. E nós vamos ter aí próximas edições, vão ser 5 lives no total, que eu vou te contar toda a trajetória, tá? Inclusive tem uma playlist já especial para isso. Playlist, olha, falando aqui já é estranho. Então, por que esse tema ele é importante? Porque, primeira coisa, depois dos 35 anos, a gente começa, sabe, a olhar muitas vezes para a própria vida, né, com um certo incômodo, né? Porque pode para algumas pessoas parecer que por fora tá tudo certo, trabalho, família, estabilidade, mas por dentro é como se tivesse um silêncio assim um pouco estranho, uma inquietação. Alguém já sentiu esse tipo de coisa? Para mim foi assim que foi acontecendo. E então o problema disso é que a maior parte de nós, todos, crescemos acreditando, né, que o propósito era um sinônimo de profissão. E só que sem entender justamente sobre a diferença entre propósito e a diferença entre missão, achando que tudo é a mesma coisa, né? E eu achei tão urgente falar sobre isso que eu resolvi hoje fazer esse tema especial aqui do Poção Mágica de Gabi falando sobre isso. Por isso que a gente está falando né, sobre esse título, né, que é como você encontrar a sua missão independente do propósito depois dos 35. Porque você de fato precisa encontrar a tua missão. E aí você vai escolher como vai ser esse propósito e tudo mais, tá? Então, essa questão do problema que a gente tá falando, né, de achar que tudo é a mesma coisa e de terem nos dito, né, nos feito acreditar, né, como se tivessem nos fizeram acreditar que o propósito era sinônimo de profissão e tudo mais, que bastava ter sucesso, né, que o teu espírito se preencheria só com isso, tudo certo. Mas aí, no passar do tempo, quando o tempo vai passando, muitas pessoas começam a ter aquela sensação, né? Mas será que é isso? Não era só isso? É só isso? Como assim, né? Então, acaba que isso é uma problemática nessa situação. Então, é importante ter o entendimento do papel de cada uma dessas coisas. Então, vamos fazer aqui um brinde, já quem vai chegando. Enquanto eu já sigo aqui, tá? Mas então, afinal de contas, qual é a diferença entre propósito e entre missão, tá? E além de qual é essa diferença, por que é importante você saber, né, e se conectar com isso, afinal de contas, tá? Por que essa importância? Então, olha só, vamos começar falando da missão e eu quero te trazer um entendimento como se fosse assim. Imagina um guarda-chuva e nesse guarda-chuva aqui você tem algo que vai abranger algo. Então, isso é maior. Esse guarda-chuva é maior. Imagina dessa forma, como se fosse esse guarda-chuva e tem uma pessoa embaixo. O guarda-chuva é a missão. O propósito é a pessoa que está embaixo do guarda-chuva e que pode, então, fazer o manejo das coisas para realizar a missão, para levar esse guarda-chuva. Eu gostei dessa ideia, isso aqui tá me vindo agora, eu gostei dessa analogia aqui, que é uma forma bem visual, né, pra gente imaginar. Então, esse guarda-chuva é as coisas que a gente tem que levar para o mundo, é a missão. E o propósito, que tá ali como a pessoa que tá segurando o guarda-chuva, ele vai fazer assim, então qual é a melhor forma? Eu vou usar esse braço, eu vou usar esse outro braço, eu vou usar uma perna para me movimentar para frente, para trás, vou usar outra perna, eu vou com o meu corpo todo e eu vou indo através desse propósito para levar o quê? Esse guarda-chuva, essa missão para onde quer que eu vá, para qual lado vai meu braço e toda essa situação. Então, missão é aquilo que foi designado, né, a você. É a sua incumbência, sabe? Então, respira aqui comigo.
Respira aqui comigo e qualquer coisa a gente vai de novo, tá? Respira, centraliza e vamos. Então, vamos de novo. Mas, afinal, qual é a diferença entre propósito e missão? Vamos aqui direto ao ponto, falar sobre essa diferença que muitas pessoas não entendem. Então, a sua missão, ela é aquilo que foi designado a você. Ela é como a sua incumbência, ou seja, é um contrato, né, que você fez antes de você nascer e que ficou tudo combinado ali naquele contrato, tá? É um contrato espiritual. Então fica tudo ali combinado naquele contrato de que ao nascer você precisa executar a sua missão, essa sua missão. É como se fosse então nesse contrato que fica combinado, ó, com Deus, com a inteligência maior, com a fonte primordial do todo, que são formas que eu gosto de falar aqui, mas se você prefere dizer que é com Deus, ótimo, é o contrato que você fez com Deus para descer aqui na Terra e executar a sua missão, tá? Pelo dicionário, a gente encontra missão como incumbência que alguém deve executar a pedido ou ordem de outrem, né? Um encargo. Ou seja, então, pelo dicionário, essa é a definição, significando que a missão é algo que alguém te deu uma ordem e você deve executar. Então, quem te deu essa ordem? Você assinou um contrato com Deus, com a inteligência maior, e você tem a ordem dessa inteligência maior para vir à Terra e executar essa missão. Então, isso é missão. Agora, propósito é outra coisa. O propósito já é algo bem menor que a missão. É apenas uma forma de você executar essa missão, sabe? Essa é a grande diferença. Então, é aquilo que você busca alcançar, né? É como se fosse o seu projeto com uma intenção de fazer alguma coisa. E essa alguma coisa, ela deve ser executada da sua missão. Então, lembra o exemplo que eu expliquei aqui. É como se você imagina um guarda-chuva e você está aqui segurando o guarda-chuva. O guarda-chuva, ele é a sua missão. Ele é algo maior que você tem que levar para os lugares. E o propósito, que seria você aqui segurando o guarda-chuva, é você que com um braço, com outro braço, com uma perna, com outro, você vai se movimentar, então, como propósito, tá? Como uma meta, com um objetivo, para você levar a sua missão, para você executar, para você fazer a tua missão acontecer, entende? Então, o que é o propósito? Então, o propósito, ele é justamente algo que você vai, a forma como você vai fazer. Então, é uma intenção. É uma intenção de algo, é um projeto. Então, propósito, projeto, né? Eu tenho o propósito de viajar, por exemplo. Eu tenho o projeto de viajar, mas essa é a tua missão? Não. Inclusive, para que a tua missão seja executada, você pode ter como propósito projetos de viagens para que tu leve a tua fala, para que tu leve a tua missão para mais pessoas, para o mundo. Aliás, hoje a gente tem essa possibilidade de levar a nossa missão através aqui da internet, né, para muitas pessoas, né? Então, o propósito é aquilo que você busca alcançar, é um objetivo, uma finalidade, um intuito, e com o objetivo de sempre executar a tua missão. Então, como eu dei o exemplo do guarda-chuva e uma pessoa embaixo, você vai sempre utilizar aqui o teu propósito
né, para levar algo como um objetivo, como uma finalidade, para levar a tua mensagem do que é a tua missão. Então percebem a grande diferença entre propósito? Fez sentido para você isso? Então, é bem importante você trazer esse entendimento sobre essa diferença. E você ter claro também que propósito, ele não é um título, uma fórmula pronta, né? Ou uma promessa de que tudo vai dar certo, tá? Ou de que tudo vai ser fácil. Ele é um processo, literalmente, de volta, né? Para dentro, para você escutar, né? O que sempre teve aí, mas que pode ter sido silenciado para você encontrar aí qual é o teu projeto para executar essa sua missão, tá? E para você que chegou até aqui, né, que tá aqui na live, essa live tá quente, viu? Ó, quero aí foguinhos aí para vocês. Vocês estão comigo até aqui, tá? E a gente tá falando sobre como encontrar a sua missão, independente aí do teu propósito depois dos 35. Mas eu tô revelando aqui tudo sobre esse verdadeiro aí significado de propósito, sobre propósito e missão aqui, tá? E aí você pode estar se perguntando, tá, Gabi, mas e aí? E daí? Por que eu vou investir nisso, nesse conhecimento? Por que me interessa eu colocar meu tempo nisso, né? Ou descobrir isso? Porque sem a tua missão e sem você, então, ter um propósito para executá-la, é como se a tua vida ficasse mais cinza. Você, tipo assim, até sobrevive, mas não vive de verdade. Sobreviver é uma coisa, viver de verdade é outra coisa. Então, sem executar a tua missão é como você passar uma vida perdida, sabe? Uma vida perdida. Porque como que você vai deixar de cumprir um contrato que você assinou? Não dá, né? Ficaria péssimo, ficaria chato. Você vai lá, assina o contrato bonitinho, depois você faz o papelão de quebrar o contrato. Aí você pode ter multa de quebra de contrato. Então imagina se você tem uma missão dada e você não quer cumprir a missão. Você está quebrando o contrato. Como é que fica? Esse é o ponto, gente. Porque às vezes você pode ter passado pela tua vida, né, uma vida de sucesso, uma vida de muitas conquistas materiais ou de reconhecimento mesmo. E aí sem perceber que de repente você não tá exatamente na tua missão. E aí chega um ponto que a tua vida ela não trava no sentido de travar financeiramente ou em outras áreas, mas no sentido de travar aqui dentro, sentindo esse vazio, porque é como se chegasse a um ponto que você olha para tudo que você conquistou e tipo, tá, e aí? Que sentido tem a vida se eu tenho dinheiro para comprar tudo, se eu já conquistei de tudo? Que sentido faz isso? E aí podendo nem fazer sentido nenhum para você. Então, é importante que você tenha essa clareza, porque se você quebra um contrato que você fez, você pode não lembrar, mas você fez. Todos nós não lembramos, mas fizemos. Então, se você quebra isso, você vai ter consequências. Como qualquer coisa que você você combina, mas não cumpre, você tem consequências disso. Então, depois não adianta reclamar de que, ai, a minha vida está ferrada, que isso, que aquilo outro. Sim, claro, mas e aí, né? Então, e aí se você buscar isso agora, então? E se você não buscar? E aí você fica nesses dilemas, sabe? Então, por exemplo, se você não buscar essa questão agora, você vai continuar justamente preenchendo o vazio com o que não serve mais, com mais trabalho, com mais dieta, com mais distrações, e as distrações são as piores coisas que tem. Porque você acha que tá ali tudo bem, não, você tá só na distração. E continua aquele buraco interno, que vai crescendo silenciosamente e crescendo, e aí? E aí? Quer ver um exemplo? Há um tempo atrás, uma imperatriz me procurou e ela dizia assim, Gabi, eu tenho um bom casamento,
2 filhos, estabilidade. Só que é como se eu me sentisse uma miserável por dentro, sabe? E acabo me sentindo ingrata e sente que não... Ela sentia, sabe? Como se nada tivesse sentido, sabe? Olha que pesado isso, porque imagina, você tá ali e de repente as coisas não fazem sentido. Na live que eu falei, que eu fiz, né, da minha história, eu conto, né, momentos que eu sentia um vazio inexplicável. Por motivos um pouco diferentes desses que eu tô trazendo aqui como um todo no Poção Mágica de hoje, e que essa Imperatriz trouxe aqui também, tá? Motivos diferentes, porém, né, dessa forma. Dessa forma que acaba doendo, né? No caso dessa Imperatriz, quando a gente começou, então, o desenvolvimento de estruturação emocional dela, ela descobriu que ela estava vivendo sonhos da mãe dela, olha só que coisa. E não os dela. Então, ela acabou vivendo coisas que a mãe, né, vinha falando, que a mãe tinha conduzido ela e que não eram dela. E a gente foi tratando isso, a gente utilizou a alquimia floral, utilizamos as constelações, enfim, todo o processo do desenvolvimento de estruturação emocional, e ela acabou se encontrando, né, mais ali com ela mesma, e ela tem o negócio dela, então hoje conseguiu levar, né, a missão dela e começar a mudar esse posicionamento para trazer de fato a missão dela. E principalmente se sentir como se fosse viva de novo, sabe? Literalmente é o que acaba vindo, né? Quando vem esse tipo de situação. Então, muita atenção, sabe? Para as coisas que acontecem, tá? Então, ó, para quem foi chegando aqui, a gente tá falando hoje sobre como encontrar a sua missão independente do propósito depois dos 35, tá? E lá no início eu falei que eu ia dar 4 passos para começar, né, encontrar a sua missão. Só que existe um jeito errado que você pode estar fazendo e que você tem que tomar muito cuidado se você estiver executando esse jeito errado aí na tua vida, tá? Então, muita atenção, muito cuidado se você estiver realizando as coisas desse jeito errado, tá? Porque senão você vai ter consequências. Então, vamos falar sobre isso e eu vou falar sobre o jeito certo pra gente já ir agora pra reta final. Lembra que eu vou te falar os 4 passos do jeito certo e o 4º passo é muito importante, tá? Então, bem-vinda também quem vai chegando aí ao longo do nosso Poção Mágica, ao longo da nossa live. Muito bem-vindo quem vai chegando. E um brinde para vocês, sempre com a nossa taça. Então, olha só, o jeito errado sobre tudo isso de propósito e missão é achar, né, que você vai encontrar aí o teu propósito, tipo num teste vocacional, né? Numa nova profissão, ou de repente num vídeo só simples de autoajuda. Não, gente, olha só, a gente falou aqui até agora sobre a diferença entre propósito e entre missão, que muitas pessoas confundem. Então, isso é muito importante, ter essa clareza, como eu expliquei, do guarda-chuva e a pessoa segurando o guarda-chuva, né? O propósito aqui, você segurando, e o guarda-chuva é a missão. Então, acaba sendo um jeito bem errado, né? A pessoa achar, até uma certa ilusão ou distração, achar que vai encontrar a questão da missão só ali num teste vocacional, né? E claro que um teste vocacional pode ajudar muito, mas será que vai trazer realmente a essência, tá? Isso são coisas, né, que foram criadas aí através de estudos, sim, de psicologia e tudo mais, ao longo dos últimos anos. Mas, por exemplo, isso não faz frente, vamos dizer assim, com algo que é milenar, como, por exemplo, não só milenar, mas ciência, como, por exemplo, a questão da foto de como estavam os astros quando a gente nasceu. Então, isso traz uma diferença, né, gigante. Então, por isso que entender a tua missão através do teu mapa astrológico, né? Você pode buscar de qualquer outra forma.
E aqui a gente tem um público que a gente não tá falando, por exemplo, quando a gente fala de teste vocacional, a gente tá pensando às vezes no adolescente, né? Eu pensaria, porque parece que é aquela coisa, o filhinho vai fazer vestibular pra quê, né? Só que quando chega ao ponto da vida que nós estamos, como eu, e eu trouxe aqui depois dos 35, mas como eu, com 35, eu comecei a me questionar sobre o que eu estava fazendo, a minha profissão, né? Eu ali formada como nutricionista, mas sempre tinha trabalhado na área comercial. E aí eu comecei, né? Não, peraí, eu preciso ir para essa coisa de cuidar das pessoas e tudo mais, seja na nutrição, depois vim para terapia. Mas eu comecei a trazer esses questionamentos para minha vida a partir dos 35. E foi dos 35 aos 40 ali, ajeitando isso. Tá? E às vezes você pode estar acontecendo isso um pouco mais adiante. Aí você vai buscar lá o teste vocacional. Então a gente precisa entender como é que a gente funciona. Né? A gente precisa entender esse funcionamento. Então o jeito errado seria buscar esse tipo de ferramenta e aí muitas vezes ignorar ferramentas de que te mostrem dentro de você. Sobre o que você tem dentro de você. Então, qual seria a consequência de você fazer essa forma do jeito errado, né? Buscar através de ferramentas erradas. É você acabar ficando num ciclo de tentativas, só que frustradas. E aí, quer começar algo novo, agora vai. Não, mas agora vai. Só que daí, o vazio volta. O vazio continua, sabe? E eu sei, eu já senti esse vazio. Então, já senti ele fisicamente, aqui, uma dor no peito. Já senti em momentos, sim, como se fosse uma insatisfação com conquistas. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Porque isso pode criar uma ansiedade, pode causar um processo de uma certa depressão. Essa situação de uma insatisfação constante, sabe? E tem que ficar muito atenta sobre isso. Faz sentido, gente? Coloca aqui um coraçãozinho se isso tá fazendo sentido aqui. Reage que eu quero saber se você tá comigo até agora. E o jeito certo, então, já que eu falei aqui desse jeito errado, como seria o jeito certo, então? O jeito certo para você começar a colocar aí no mundo das suas ideias. Oba, coraçõezinhos, amo! Beijo para vocês. Ó, o jeito certo eu quero que você comece a colocar na tua mente, começar a perceber que sempre quando a gente se volta para dentro, por mais que a gente não queira fazer isso muitas vezes, porque pode ser doído, porque pode ser amedrontador, olha a palavra que me veio, porque a gente pode ficar com medo mesmo de olhar para dentro e, meu Deus, o que eu vou encontrar? Porque ali dentro tem traumas, tem portas do passado que te levam para momentos doloridos, como para todos. Como, aliás, eu contei, gente, na minha história, na live de ontem no YouTube, que eu já avisei, quem quiser ver, né, essa série aí de 5 lives, essa foi apenas a primeira, mas eu conto detalhes da minha vida. Ali eu conto de dores profundas. Então, às vezes a gente não quer se voltar para dentro, tá? Mas o jeito certo é se voltar para dentro. Porque por mais que a gente não queira ver, e a gente hoje tá vivendo num mundo tecnológico, com muitas coisas, muitas informações, muito conhecimento, aí tu tá com, nossa, um mundo de possibilidades ao teu redor, fora de você, e aí a gente é como se cada vez isso, para piorar, é bom por um lado a tecnologia, mas por outro lado isso nos afasta da gente mesmo, e a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, muito cuidado com isso, porque se voltar para dentro é o grande segredo, tá? Para reconstruir uma história, de acordo com a tua essência, com quem você é de verdade. Porque isso sim vai tirar o vazio. Isso vai tirar essa sensação de falta de satisfação com as coisas. Então, vamos falar dos 4 passos para começar. Lembra que o último é o top, tá? Primeira coisa.
Faxina emocional, ó, quando vocês vierem aqui pro Poção Mágica, gente, eu sei que vocês podem estar almoçando, mas, aliás, que almocem bonitinhas com a salada, né, gente? Você começa com a salada e depois você vai pro próximo prato. Agora, já que o Poção Mágica é na hora do almoço, gente, eu vou começar a puxar esse lado da brasa aí do negócio. Nada de ficar, vamos organizar essa alimentação enquanto a gente conversa. A Sinara falou que tecnologia nos tira do foco, tem que vigiar, exatamente, exatamente. Muito cuidado com isso, porque é bom, nos ajuda muitíssimo, sem dúvida, senão eu não estava aqui. Como eu estava falando, depois quem foi chegando, você volta para você ver o que eu falei de missão e propósito, você tem que entender essa diferença. E a missão, hoje a gente tem possibilidade de levar a nossa missão através da nossa fala, daquilo que a gente precisa passar para as pessoas, seja a tua forma de atuação que for, mas através da internet. Então isso sim é muito bom, mas tem que vigiar realmente para você não ir saindo do teu prumo. Então, sempre vem aqui para o Poção Mágica com teu bloquinho de anotações e lápis ou caneta ou teu caderno já. Já pega um caderno, você já, compra um caderno bonitinho e esse é o caderno do Poção Mágica de Gabi. Aí você vai botando as datas e você vai fazendo as tuas anotações, né? Fica mais fácil, gente, depois você não vai se perder. Então, a primeira coisa, desse jeito certo, dos 4 passos, é você fazer uma faxina emocional. Anota aí. Faxina emocional. É isso mesmo, sim. E por quê? Porque, gente, é como se não desse, vamos falar assim, né, de uma forma metafórica, como se não desse para ouvir o teu espírito, né? Se a tua alma tá poluída de tanto ruído interno. Então, vamos lá. Outra confusão que tem, né, muitas vezes por aí, é sobre espírito e alma. Então, vamos fazer aqui uma breve explicação. Então, afinal de contas, qual é a diferença entre espírito e entre alma? A diferença é que o espírito veja como sendo algo que é você na sua essência. É você ligado direto à fonte primordial do todo, ligado à inteligência maior, a Deus. Esse é o teu espírito, que é luz, que é energia. Quando a gente vai vir para essa experiência terrena, como corpo, a gente vai ter uma condensação, vamos dizer, dessa energia, porque é como se nós temos aqui, vamos dizer, na Terra, um corpinho pequeno, de 1,60 m, 1,80 m, mas isso, 2 metros que seja uma pessoa, mas isso é pequeno para o tamanho que somos como espírito. Então é como se nosso espírito fosse essa energia gigante, algo maior que nunca se acaba. Porque quando a gente vai falar de uma morte, a morte, ela não existe. O que existe é deixarmos esse corpo. E o espírito segue. E aí é o grande segredo. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente expande em consciência, em conhecimento consciencial, nós levamos, independente de tempo e espaço, através dessa energia que tem o nosso espírito. Então, o nosso espírito, ele vamos usar a palavra eterno. O nosso espírito segue, independente do estado. Isso é o espírito. A alma é aquilo que a gente vai utilizar, vamos dizer, para trazer as informações de um para o outro. Então, para trazer essa informação do espírito, a gente traz e condensa na alma. Imagina como se a alma fosse esse campo eletromagnético que nós temos no entorno do nosso corpo físico, estando nessa experiência terrena. Então, sim, depois que a gente muda, né, de estado, então a gente morre, o corpo físico morreu, aos poucos essa alma ela vai, através do campo energético, se desfazendo. Agora o espírito não, o espírito segue como eterno. Então, essa é basicamente a grande diferença entre espírito. E aí voltando, e espírito e alma. E aí voltando pro nosso
passo número 1, que a gente está falando da faxina emocional, não dá só para você ouvir o espírito, porque muitas vezes a tua alma tá tão poluída, e sabe com o que ela tá poluída, gente? Muitas vezes são com traumas. Traumas do passado, traumas emocionais diversos, coraçõezinhos, gosto muito. Traumas intrauterinos, olha isso. O que é isso, Gabriele? Pois é, um dia eu também não sabia. E essa foi uma grande virada de chave e dos meus processos internos pessoais. Traumas intrauterinos seria o quê? Quando nós estamos na barriga de mamãe, sendo gestados, né? A gente tá ali crescendo e tá formando pulmãozinho, formando isso, formando aquilo, formando todos os nossos órgãos, o cabelinho, tudo bonitinho lá na placenta, feliz da vida, na barriguinha de mamãe, né? Feliz da vida, hashtag talvez, só que não, né? Por quê? Porque a mãe, ela está se tornando uma mãe. Mas ela é quem? Ela é uma mulher, ela deve ter o trabalho dela, então ela é uma profissional, ela é a esposa, ela é a irmã, ela é a filha, pode ser mãe já também, ela é a vizinha, ela é a colega de trabalho, ou seja, é uma mulher, uma pessoa, como todos nós, que temos várias funções. Para cada uma dessas pessoas, nós somos alguém diferente, não é? Você pode ser a irmã para tua irmã, para o teu marido, você é a esposa dele, mas para tua mãe, você é filha. Então, nós temos essa complexidade, do homem também. Só que daí tu imagina isso e essa mulher gestando, com um boom hormonal lá e tudo, um monte de coisa acontecendo. E ela lá com os medos, com os traumas e tudo mais. Então, quem é mamãe, né, vai lembrar lá quando estava gestando o seu filhinho e como é que estava acontecendo. Só que a tua mãe também teve isso. Então, às vezes, uma explosão de emoções e, às vezes, sim, questões, medos, traumas, coisas que a mãe aquela mulher está sentindo. E ela, como mãe e gestando, está passando isso para esse filho. Porque a placenta, gente, ela é sábia biologicamente falando, né? Filtrando ali muitos medicamentos, filtrando muitos nutrientes que não devem passar, nutrientes bons, ok, nutrientes são bons, nutrientes, ok, vitaminas, minerais, tudo de ótimo, ok, mas filtrando substâncias, é que junto com alimentos que podem estar intoxicados, ela vai filtrar coisas que não devem, toxinas que não devem ser passadas para o bebê, mas onda eletromagnética, que são os nossos pensamentos e sentimentos, gente, placenta não vai filtrar. E isso chegou na gente quando nós éramos aquele feto, né, aquele bebezinho dentro da barriga da mãe. E isso materializa no nosso corpo fisicamente como carbono. Então, essa situação desses sentimentos, né? A Sinara aqui falando, tudo que sentimos passa para o bebê. Chora por um lado, fica feliz pelo outro, né? Que é bom que passa para o bebê, porque se tu falar positivamente com ele, tu tá passando isso para ele. Mas se tu passar por um perrengue, por uma dor emocional ali, você também vai estar passando isso, tá? E para quem é mamãe, já vou adiantar, calma. Tá? Não se sinta culpado por várias coisas que aconteceram, tá tudo bem, lembra que também aconteceu com a tua mãe e tu tá aí viva hoje, tudo bem. Aí é como eu digo, depois que o bebezinho saiu da barriga e principalmente os que os pais podem ir fazendo ali na infância, ótimo. Depois um dia vai virar adulto, como eu contei lá na minha história, e eu que me vire. Você que se vire, na verdade, né? Por quê? Porque daí nós, como adultos, temos que nos virar pra gente se resolver internamente, que é a gente que tem que buscar fazer essa faxina emocional. E sim, podem ter coisas como essa que veio lá de traumas intrauterinos, que eram os sentimentos, as emoções ali mal resolvidas da mamãe, e isso por onda eletromagnética chega no bebezinho e carboniza, e fica como um carbono, e isso fica depositado nos nossos ossos. Então, muitos problemas ósseos, como coluna, cabeça, eu tinha enxaquecas constantes, gente. Essa semana eu tava tendo uma reunião de trabalho e o rapaz falou pra mim assim, eu fui pro pronto-socorro e tal, teve uma dor de cabeça. E aí eu falei assim, e aí ele falou que tomou medicação pra dor de cabeça. E eu falei assim, e passou? Ele, claro. E eu, por que eu perguntei? Porque eu ia pro pronto-socorro, gente, e tomava, não me lembro quais eram as medicações, na veia, não passava dor de cabeça.
Não passava, zero. Medicamento esquece, via oral esquece, mesmo pronto-socorro não passava. Então eu tive épocas da minha vida que eu passava por isso. E só quando eu limpei os traumas intrauterinos é que a coisa é que isso passou. Hoje em dia é raro eu ter dor de cabeça, às vezes naquele período feminino. Eu tenho um pouquinho, mas é coisa assim, bem leve, nada comparado ao que era. Né? Então, por quê? Porque deposita em ossos, tá? Então, faxina emocional, tá? É justamente limpar tudo que for preciso, o que tiver ali de traumas ali no nosso campo energético, limpar. Por isso que os florais, as constelações também e técnicas terapêuticas ajudam muito nisso, tá? E então é bem bacana ver isso. Então esse foi o ponto número 1, o passo número 1, que é faça uma faxina emocional, tá? Então agora a gente vai falar do 2. Deixa eu ver, a Sinara falou aqui, não podemos nos culpar, muitas coisas fazemos sem saber. É isso aí. Então, não adianta se culpar. E outra coisa, depois que o teu filho já tá adulto, né, e a gente aqui tem um público que muitas vezes você já é mãe de uma pessoa adulta, é a pessoa adulta. Tu fez o que tu podia naquele momento, sem culpas, se libera, teus pais fizeram o que poderiam fazer por você, ótimo. E é isso. A vida que segue, mas busque tratar, busque trabalhar isso, porque senão sim, tem coisas da tua vida hoje que podem estar acontecendo que vieram disso. Não vai apontar o dedo para ninguém, não vai culpar ninguém, mas vai se trabalhar para você depois não cair num vazio existencial, num vazio emocional de que você fica ali, quem sou eu, onde estou e tudo mais. Você de repente tá num patamar da tua vida e com várias conquistas e você se questionando por coisas. Então tem que se voltar para dentro, sim. Tá? Passo número 2. Identifique os sonhos que são seus e os que te deram. Então você tem que fazer essa separação. Porque tem muito sonho que você pode ter realizado já na tua vida, ou que hoje você pode estar aí num projeto de algo que na realidade é para realizar um sonho de alguma coisa que não é tua, que não foi você que realmente estabeleceu isso para tua vida. De repente é um sonho que é do teu marido e que não é teu exatamente. Meu marido quer fazer lá uma viagem para aquele lugar. Legal, eu conheceria esse lugar, mas não é o grande, não é o lugar que eu sonho ir. Eu gostaria de ir para um outro lugar. Então, veja bem se você está vivendo esses sonhos que podem ser uma imposição familiar, às vezes é uma faculdade que um pai, que uma mãe queriam que você fizesse, um trabalho, alguma coisa assim. Então, ou se realmente aquilo é o que você gostaria de fazer. Às vezes não é só assim uma parte familiar, sabe, gente? Às vezes pode ser um sonho, algo coletivo ou social. Então, é algo que você viu, que a gente vê na mídia. Então, você viu na mídia um carro, um lugar, e você fica com aquilo ali. Não, eu preciso ter isso também. E aí aquilo ali vira um sonho teu. E você começa a desejar um relógio novo, uma bolsa nova, né? Um carro. Enfim, desejando as diferentes coisas, porque é algo que você viu na televisão, hoje em dia muito na rede social. Tá? Agora, a sua missão e o seu propósito, eles não moram aí. Eles vão estar sempre ligados ao que é ligado ao teu espírito, e aí, consequentemente, a gente está falando a tua essência, o teu eu superior, tá? Então, é esse encontro com isso, tá? Terceiro passo importante é você entender o seu mapa astrológico e numerológico, tá? Teu mapa de nascimento, lembra que eu falo aquela foto do céu quando você nasceu, o cálculo do teu nome com os números, para você entender, porque eles mostram o que o teu espírito ele veio fazer aqui, tá? E aí onde que a tua alma pode te levar, porque você hoje pode estar se sentindo desconectada das coisas, por isso sente esse vazio e precisa se reencontrar. Como que você vai se reencontrar? Você precisa entender qual é o teu modo de funcionamento operante, e você vai saber isso nesse tipo de ferramenta milenar, como astrologia e numerologia, que é o que eu carrego dentro da consultoria de impulso, que eu uno as duas coisas, porque elas
Astrologia, ela traz informações mais completas, mas eu não posso negar coisas que vêm ali dos números, nem tem porquê. Então eu preciso e gosto de unir, de trazer as duas formas, tá? E lembra que eu falei que o quarto e último é o mais importante, mas eu confesso para vocês que muitas vezes eu coloco e me posiciono como isso que eu falei agora em terceiro lugar, né, de você entender, né, o seu mapa astrológico, numerológico, está entre os tops dos importantes, tá? Porque é que hoje eu quis trazer de um ponto de vista diferente, tá? Mas senão eu teria colocado esse como o mais importante. Porque, gente, lembrem-se sempre, qualquer momento vocês vão lembrar da Gabriele na estruturação emocional, que é o seguinte: a chave de qualquer coisa na nossa vida, seja para uma pessoa que tá com conquistas, né, diversas conquistas na vida, e sente esse vazio interior do tipo assim, tenho dinheiro para comprar qualquer coisa, mas ainda falta alguma coisa, né? Então, para quem já tá multimilionário, para quem tá nesse patamar, ou mesmo não tá multimilionário, mas tem uma boa condição de vida. Mas mesmo para quem ainda está numa busca, desejando algo, saiba que sempre, sempre o segredo está nesse olhar para dentro, e olhar para dentro, a gente precisa ter ferramenta para a gente se entender, para a gente se conhecer, para a gente entender como a gente funciona. Porque nessa correria do dia a dia que a gente falou agora há pouco, da coisa frenética, da internet, tá, muita informação, muitas vezes é onde a gente se perde, não consegue mais olhar pra gente, a gente se desconectando disso tudo. E isso é um segredo da coisa que bloqueia, da coisa que trava, tá? Então, quanto mais a gente entende como a gente funciona, você pode olhar e falar assim: tá, eu vou agora organizar os meus pensamentos e eu vou controlar os meus pensamentos. Deixa eu entender o que eu tô sentindo. Tem várias formas, né, de você ter esse acompanhamento, dependendo da forma terapêutica que se busca, ou às vezes os coachings, né? Legal, vou fazer aqui a anotação do meu sentimento, né? Por exemplo, na nutrição, na parte comportamental, né? Então, quando eu fui lá e tava com compulsão, queria comer doce. Anota, né? Qual era o sentimento que você tava? O que tinha acontecido antes que de repente naquela hora você foi lá e comeu lá o pudim inteiro? É um exemplo. Então, essas conexões, só que isso é para a vida. Então, você pode observar o comportamento, mas de onde vem isso? Isso tá nessas ferramentas antigas, tá? Então, por isso que eu disse que o terceiro eu colocaria ele como quarto facilmente, mas hoje eu quis trazer esse ponto de vista que eu vou falar agora para você, que é o quarto e último passo que eu separei hoje como mais importante, e aí eu vou te trazer o exercício prático e vou te fazer o convite, tá? Que eu tinha falado no início. Então, o quarto e último, gente, é reconectar com a espiritualidade. Porque o teu espírito, ele encontra uma direção quando ele está em comunhão com algo maior. Sabe por quê? Porque o nosso espírito, ele vem desse algo maior. E nós temos dentro da gente essa centelha divina, essa conexão divina. Acreditando ou não, orando ou não, né? Conversando com Deus ou não, né? Ou com o universo. Tem gente que gosta de falar universo, né? Eu gosto de falar de universo, essa inteligência maior, a fonte primordial do todo. Nós somos parte dessa inteligência divina. Porque se nós somos criaturas do Criador maior, dessa inteligência maior, olha só que viagem que passou aqui na minha cabeça, mas eu vou compartilhar porque a gente tá na poção mágica de Gabi, é mágico mesmo, é live, então a gente pode viajar numas coisas. Mas imagina se hoje, nessa coisa tão tecnológica, né? Mas imagina se lá fosse tudo um grande computador gigantesco lá fora no espaço, né? Um grande computador com uma inteligência gigantesca, e nós somos uma criação, né? Uma parte desse computador gigantesco, tá? Mas traduzindo para como a gente fala, Deus criador de tudo e nós como criaturas, então somos criaturas divinas. Tinha uma época que eu estava até vendo uns vídeos antigos meus, que eu queria ter uma inspiração de uns conteúdos que eu estava criando,
E eu chamava a gente, hoje eu chamo de imperatriz, né? Mas eu chamava de, oi, bom dia, criatura divina. E é, porque nós somos criaturas divinas, nós somos parte desse algo maior. Então, por isso que eu separei como quarto passo tão importante, tá? Para encontrar esse propósito, para encontrar esse propósito que vai te levar a executar a sua missão, né? Como eu expliquei hoje aqui, que tem essa diferença. Você vai precisar voltar e assistir a parte que eu explico exatamente da diferença de missão e propósito. Então, se reconectar com a espiritualidade é essencial, porque ao fazer isso, nós nos reconectamos com nós mesmos. E isso é uma chave importante para deixar para lá e sair esse vazio, tá? Então, essencial isso. E agora a gente vai para um exercício prático. A Sinara falando aqui, ó. Uma, sou contra ficar pedindo as coisas para Deus. Ele já nos deu o universo, basta nós querermos acessar. Seria isso? Olha, Sinara, se eu entendi aqui, eu até tenho um dos meus livros, que eu não sei se tu conhece, porque quanto mais pedimos, remete falta. Isso sim, é o que eu ia te falar. E esse livro até eu coloquei o título, que é uma frase bem relacionada ao que está na Bíblia. Na Bíblia não está exatamente assim, mas ficou o título do meu livro. Peças, crendo e receberás. Aqui está o contrário, né? Peças, crendo e receberás. Aqui no livro... criando a tua realidade com perguntas mágicas. Ele é através de perguntas, tá? Aqui no caso eu ensino de a gente faz a pergunta e joga para o universo. E depois tu observa os sinais, tipo, o universo te trazendo as respostas. Não é você... por exemplo, aqui, vamos pegar uma pergunta aleatória. Vamos ver aqui, ó. Como é possível eu ser mais calma e amorosa com as pessoas? Aí você, por exemplo, faz essa pergunta e fica pensando na resposta? Não, faz a pergunta e esquece. Que energia eu posso ser para acessar aquilo que está no meu caminho? Então, perguntas que você faz e você joga para o universo e deixa o universo te responder. Agora, sim, isso que a Sinara trouxe, sim, é interessante. Por quê? Porque realmente, se você pede, se você está pedindo é porque você não tem. E se você não tem, você está dizendo que você não tem. E o universo sempre vai te dar mais daquilo que você pede. Então, se você fala para o universo, eu quero tal coisa, eu tô dizendo para o universo, eu não tenho. Então, ele vai te dar mais, entrega mais disso aí que ela tá dizendo que não tem, ela quer continuar não tendo, tá bom. Então, como é que é uma forma melhor de fazer isso? Já vamos puxar aqui o gancho do exercício prático, já respondo aqui a Sinara. Para você já anotar o passo prático, tá? O exercício prático. Você vai criar o teu pedido, entre aspas, para o universo em agradecimento. Então, sempre dizendo obrigada pelo carro que eu tenho e sem duvidar, acreditando realmente. Obrigada pelo... Gabriela, mas eu não tenho carro. Mas você que não quer o carro? Então, você pediria, universo, me ajuda a ter recurso para eu comprar o carro tal. É um exemplo. Então, se a gente está pedindo assim, me ajuda com recursos para eu ter o carro tal, a gente está dizendo para o universo que a gente não tem o recurso, né? O recurso, dinheiro para comprar o carro, né? É um exemplo. Seja o que for. Pode ser uma coisa que não é material, tá? Mas você vai agradecer. Obrigada, universo, ou Deus, ou fonte primordial do todo. Obrigada, inteligência maior, porque cada vez eu tenho mais recursos, dinheiro disponível e aparece inclusive dinheiro inesperado na minha vida. E obrigada porque eu já comprei esse carro maravilhoso que eu tanto queria. Ou seja, você está falando o quê? No presente. E você está colocando exatamente, eu já tenho, já é real. Eu gosto muito nas meditações, nos exercícios que eu proponho, já é real, já é real, já é real. Ou está feito. Porque você já coloca como algo realizado. Então, isso já fica como um passo prático, tá? Por exemplo, o nosso tema aqui de hoje, que é você descobrir, né, como encontrar a tua missão independente do propósito depois dos 35. Então, universo, obrigada, porque agora eu já descobri o meu propósito, já descobri a minha missão e já estou alinhada com a minha missão. Obrigada, já é real, já é real. E eu sirvo muitas pessoas, porque na verdade a gente está aqui para servir as pessoas.
Cada um na sua área, cada um na sua missão, tá? Então, você pode colocar dessa forma, tá? A Sinara perguntou onde compra o livro. O que tá na bio é esse aqui, ó. É o As 9 Leis Cósmicas, tá? Só que ele tá na bio só como Amazon, tá? Eu tenho aqui algumas unidades, As 9 Leis Cósmicas, que na verdade, Sinara, eles dois eu tenho feito como tipo um combo. Porque eles são complementares, tá? Porque As 9 Leis Cósmicas, ele vai te trazer o entendimento das 9 Leis Cósmicas, e os dois livros, eles são terapêuticos, porque eles têm exercícios, tá? Depois, por exemplo, das 9 Leis Cósmicas, ao final de cada lei, ó, aqui, eu trago o exercício para fazer. Cadê? Aqui, ó. Lei da polaridade na prática. Então, aqui tem sugestão de exercício. Então, os livros, eles são muito práticos, e esse aqui bem de cabeceira. Por quê? Porque esse aqui a gente também consegue fazer limpeza de pai e mãe. Aí depois você me chama, é legal o combo, e agora eu nem tô oferecendo ele separado, porque senão eu desconecto. Eu tinha um só que tava dispareado, eu disse, não, deixa ele ali. Então, ele foi, aí agora ficou o combo, por quê? Porque uma coisa vai complementar a outra. Como tá só a versão da Amazon, tá? Mas aí ele é digital e eu ainda tenho a unidade física. Se você gosta de livro físico, eu também gosto. Então eu tenho aqui ainda algumas unidades. Depois você me chama no direct, por gentileza, porque aí eu te envio o link, ou você vê como é que você quer fazer o pagamento e combino o envio contigo, tá? Se for São Paulo, eu posso te mandar por motoboy. Se for correio, senão eu te mando pelo correio, tá? E deixa eu ver o que a Sinara falou aqui. Nós já vamos fechar aqui a live, tá? Depois você me responde. Pode acontecer tudo o que pensamos no decorrer da vida, porque quando penso coisas ruins, faço cancela, cancela, cancela. Sim, eu recomendo que faça isso, tá? A Sinara então tá perguntando se pode acontecer coisas da vida que a gente pensa na vida. Pode. E assim, gente, ontem na live, eu fiz ontem a live. Assistam essa live, tá? Vocês que estão aqui ao vivo comigo, quem de repente vê a gravação aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou deixar lá, gente, porque é uma série que eu tô fazendo de 5 encontros ao vivo no YouTube. Ontem eu nem marquei data, eu entrei lá naquele momento, porque foi um desafio pra mim. Gente, eu te contei minha vida toda. Eu não sei se eu vou deixar público aquilo ali por muito tempo. Então você vai lá no YouTube e já assiste. Assiste logo até você ver toda a série. Depois eu decido, pode ser que eu tire a playlist do ar, tá? Mas assim, uma das coisas que eu falei lá, e de todos os autoconhecimentos que eu já busquei de mim mesma, cada um de nós, gente, nós temos uma característica. E essa característica, ela pode ser assim, por exemplo, você pode ter uma coisa muito mental. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu tenho que cuidar muito que eu penso. E quanto mais a gente vai se trabalhando e mais a gente vai limpando energia, a probabilidade de aquilo ali acontecer com mais rapidez é grande. Então, pensou coisa ruim, é monitorar os pensamentos. Vai falar pro pensamento, tá cancelado, cancelado, deletado e tal, e muda de pensamento. Qualquer coisa, eu sempre digo assim, ó, pensa numa flor bonita. Hoje as minhas flores não estão lá, as the best, mas pensa numa flor bonita, pensa numa praia e no mar, pensa num campo florido, muda o teu pensamento rapidamente, instantaneamente, se for preciso, para uma coisa boa, um bichinho bonito, agradável, alguma coisa que tu gosta. Porque não fica pensando em tragédia, não fica falando em tragédia. Aqui, ó, tem uma das leis que eu falo, que é a lei do silêncio. Não fala, não fica falando, não fica lá conversando com a amiga. Ai, tu viu o que aconteceu com fulano? Nossa, mas foi um acidente horrível, né? Para, cancela, não fica falando sobre isso. Evita falar, evita ver as notícias trágicas, essas coisas assim. Por exemplo, eu não assisto televisão há anos já. Então, evita. Porque sim, você tem que ir trabalhando a questão do cancelamento. Aí a Sinara falou, como lidamos com sonhos ruins, você vai... Eu não sei se o sonho fica tão vívido, né, que tu fica lembrando do sonho, mas se ele for vindo na tua cabeça, faz a mesma coisa do cancela. Tá cancelado, tá deletado, deleta da tua mente, tá? Então é isso. Aí você me fala, para Curitiba eu te mando pelo correio, tá? Aí a gente combina. Os livros, eles vão te ajudar muito, até nesse sentido do exercício, tá? De fazendo esses cancelamentos, tá bom?
Ó, gente, pra gente concluir, não ficar super longa aqui a nossa poção mágica de hoje, essas ações que a gente falou aqui, até agora aqui que a gente falou nessa parte final, algumas coisinhas até um pouco extra, mas tudo isso ele leva a nossa missão, porque a gente tem que fazer um orar e vigiar e com pensamentos, com toda essa questão. Mas às vezes essas coisas elas podem parecer pequenas, mas elas sim ajudam a refletir. Tudo que a gente conversou aqui hoje sobre a missão, diferença, né, identificar muitas vezes a falta, né, para sua missão e propósito é importante, falta de você ter esse conhecimento no caso, né? Mas é importante você identificar para que aos poucos você vá descobrindo, tá? E se você quiser ir mais fundo sobre isso, eu tenho um convite para fazer, para te fazer agora, tá? Antes do convite, deixa eu ver aqui, pedi um irmão há 20 dias. Então, vem muitos sonhos doidos. Não, perdi, eu acho que perdi. Depois tu vê aquele outro, o início aqui de hoje, quando eu falo da diferença entre missão e... Depois eu falei a diferença entre espírito e alma, não sei se tu já tinha entrado. A gente é energia, né? Eu vou te fazer 2 convites. Se tu falou que perdeu o irmão pro outro lado, pra morte, sinto muito. Em primeiro lugar, sinto muito. Vê antes a diferença entre espírito e alma, tá? Ele continua, o espírito dele não foi embora, tá? E vê a minha live, porque eu perdi meu irmão também, só que não foi agora, foi quando eu era criança. E isso faz parte da minha trajetória. E eu falo algumas coisas bem profundas, por isso que eu disse que eu não sei quanto tempo eu vou deixar isso ao vivo, então vocês vejam, tá, gente? Quem quiser. E agora, muito novo, 58, e o meu irmão ia fazer 21 anos. Então, cada um tem o seu caminho, gente, e é muito difícil para a família, tá? Então, sinto muito, assiste, cada um tem as suas dores emocionais, e a gente tem que aprender a lidar com isso, pra gente conseguir executar nossa missão. E imagina o teu irmão sendo recebido pelos anjos, imagina agora isso, tá? Imagina que é uma coisa tão recente, imagina, todos nós agora vamos imaginar aqui pra Sinara, vamos imaginar o irmão dela sendo recebido pelos anjos, ele sendo recolhido, nesse primeiro momento que é tudo tão complicado. Imagina o meu irmão que foi um acidente de carro, nem entende o que está acontecendo, né? Então, mas aí é bom a gente não ficar triste, porque para eles não ficarem conectados. Depois de um tempo, deixar eles seguirem o caminho deles. Depois de uns 6 meses, tem que se desconectar. Não pode ficar anos ali contemplando, com foto em casa, de nada disso, porque não é legal. Tá? Então bora pro convite que tem que fazer, que senão vocês vão ficar aqui, daqui vocês já estão na sobremesa do almoço de vocês, né? Eu quero saber se vocês começaram pela salada, hein? Quinta-feira que vem tem poção mágica de Gabi, depois vocês vão me mandar print no direct. Tô aqui na poção mágica de Gabi contigo e você pede pra alguém tirar foto lá do outro celular. Tô aqui comendo a minha salada e no poção mágica de Gabi contigo, né? Eu quero ver as fotos no print, aí vou começar a pedir foto, hein? O quarto passo, falei sim, o quarto passo é reconectar com a sua espiritualidade, que eu falei bem detalhado ali. Depois você volta e vê tudo de novo. Gente, o convite, tá? Pra você, o convite que eu tenho pra fazer pra vocês está chegando. E aí você pode, nesse momento, continuar muitas vezes, né, uma vida que pode não estar conversando, vamos dizer, né, o teu espírito com a tua missão, né, embora ele venha para a missão, mas você não tá ali alinhada com isso, tá? Mas você pode começar aí dando o primeiro passo, gente, sempre a decisão e dar o primeiro passo para viver uma vida com mais sentido, uma vida mais feliz, tá? E, então, programar um recomeço para a tua vida. Muitos momentos, às vezes, desafiadores, como até a nossa Imperatriz Sinara tá falando aqui hoje, tá? Então, o convite que eu tenho para fazer para vocês, gente, é pro dia 15 de maio, ó, faltam 7 dias. Quinta-feira que vem, às 19h20, eu vou fazer uma aula ao vivo e gratuita no YouTube. Que se chama, né, Webinário dos Seus Próprios Sonhos. Para de viver os sonhos dos outros, eu quero você vivendo os teus próprios sonhos, tá?
E nessa aula eu vou te mostrar mais sobre como você se alinhar com a tua missão, sair desse ciclo de conquistas, né, sem significado. E no final, gente, eu vou abrir uma oportunidade única para quem quiser um acompanhamento de um processo. Gente, esse evento, para quem até, algumas de vocês que estão aqui, participaram do workshop de estruturação emocional. Esse evento do workshop, do webinário dos seus próprios sonhos, ele vai ser diferente, tá? Bem diferente. Então, participe. Vai ter uma oportunidade de acompanhamento no final. Você precisa se inscrever para estar comigo no dia, porque a aula vai ser fechada, ela é gratuita, você não paga nada para participar, mas você tem que se inscrever. Se inscreve e entra no nosso grupo do webinário dos sonhos, tá? Talvez você esteja lá no outro do workshop Estruturação Emocional, pode ficar lá, porque eu às vezes mando essas mensagens da live e se inscreve. Então, saindo aqui agora, você vai lá no link da bio e já se inscreve, porque falta só uma semana, tá bom? Então é isso, eu agradeço muito, muito, muito a presença de todas vocês aqui hoje no nosso Poção Mágica de Gabi. E quinta-feira que vem, seguimos com o nosso horário 12h12 para almoçar comigo. E quem tá aí agora ao vivo, já tira essa foto aí aonde você tá e me manda lá no direct, que depois eu vou te repostar comigo. Tira aí bem linda, maravilhosa. Se você quiser, você bota um filtro. Fazer agora, faz o print. Ou faz um print meu aí, se você não quiser aparecer na foto. Faz o print e vai lá nos stories e posta. Ah, eu tive hoje no Poção Mágica de Gabi. Me marca que eu vou te repostar no meu stories, tá bom? Então vamos lá. Print. Pra eu não sair com umas caras e bocas, né, gente? Também colabora pra ficar bonita na foto, pra não ficar com vazio aqui também, né? Então é isso, gente. Brincando também um pouco pra gente descontrair. Sigam as recomendações daqui. Estejam comigo dia 12 e fiquem de olho nos stories, porque eu vou ter ainda as 4 lives, vão ser 5 no YouTube. Uma já foi, vão ser 4. Eu vou avisar meio de última hora. Então, e outra, eu recomendo, se inscreve lá no canal do YouTube e aplica todas as notificações. Normalmente eu vou fazer a live nesse horário, de almoço assim. Então, fica lá comigo para você, de repente, até assistir ao vivo as próximas edições, tá? Beijo, 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 beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor, cura no coração e sonhos seus realizados, não dos outros, tá bom? A gente se vê na próxima quinta e nos próximos dias aqui. Beijo, beijo, beijo.